Olá pessoal, mais um momento especial do GraçaCast, é mais um dia, é mais um convidado, melhor dizendo convidada, e vocês com certeza vão ser muito abençoados e vai ser uma conversa edificante, porque além de cristã, é claro, mulher casada, mãe e psicóloga, com entendimento também da palavra de Deus, que é o que muitas pessoas precisam. Até depois vou dar um tempinho aqui para ela, até falar do seu trabalho, se você quiser o contato e tudo mais. Claro, se ela quiser, né? Dona Tereza Barcelos Vaz, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui. Glória e obrigada, né, os profissionais que estão aí me assistindo, que com certeza depois já me pediram o link para assistir os profissionais aí, nós agradecemos por essa oportunidade de poder estar aqui num quadro, né, nesse podcast tão legal. Tá sendo especial. E estamos pela TV Pampa, inclusive, nas 7h30 às 8h30 da manhã, né? Quem não conhece o GraçaCast, uma idealização nossa do Sul, mas com a base, claro, da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, eu como pastor, e que estou à frente desse GraçaCast, convidando as pessoas que são da nossa igreja e também que não são, muitas vezes. A nossa irmã Tereza, é claro, é a esposa do pastor Anderson Vaz, que inclusive esteve aqui conosco ontem, e ela dá continuidade, então, mas contando um pouco dela, porque afinal, cada um tem a sua história, né? Na verdade, cada um tem a sua história, tanto com Cristo, que é o mais importante, que é o que impacta aquele encontro com Jesus, né? As histórias de vida, a conversão, a mudança, né? A realização, a transformação, que todos passam, cada um no seu período de tempo, cada um na sua vida, na questão pessoal e assim interpessoal, mas também nas questões profissionais, que é um dos intuitos também, né? Para mostrar um pouquinho da capacidade profissional e essa condição que eu creio que foi uma direção divina ser psicóloga? Sim, foi um chamado. Na verdade, o meu desejo na época era fazer apenas a obra ministério. A obra ministério, esse desejo de fazer a obra ministério obreira ou até pastoral? Era pastoral, né? Esse era o sonho, que na verdade Deus falou comigo quando eu tinha 16 anos através de um louvor da Damasceno na época. Sim. A música era É o Remédio, e no meio daquela letra diz: você foi escolhido para pregar o evangelho e anunciar a palavra de Deus. E aquilo me moveu muito. É verdade, fala mesmo. Isso, e não tinha nada. Eu lembro que estava assistindo o Missionário de manhã, né? E aí ele apresentou aquela cantora, o remédio, e eu pedi naquela manhã que eu queria que Deus confirmasse algo comigo, né? E eu assisti aquele louvor, e aquele louvor... remédio. Daí eu pensei, essa letra nem vai falar comigo, pensei, remédio, né? É o remédio, aí lá, você foi escolhido. E eu, e depois dali, né... Deus me chamou, enfim. Começou uma obra assim, eu já tinha começado, na verdade. Quando ele chama, na verdade, já começou. É que a gente não conseguiu entender. Ali já foi no dia que entendeu. Já falou, hoje alguma coisa vai acontecer. Aí aquele trecho na canção tocou seu coração, confirmou algo que viria da parte de Deus, só que não foi no estralar de dedo, né? Não foi assim, estralo de dedo, mudou tudo. Não, eu fugi desse chamado e retornei depois. Sempre tem essas batalhas, né? Depois voltei com 21 anos, né? Novamente para os caminhos do Senhor. E então nesse voltar no caminho teve um momento difícil? Teve, foi algumas coisas ali, adolescência, né, que é o período assim mais delicado, né, é o período ali que a gente está formando caráter, enfim, há uma turbulência neste período que todo adolescente passa, independente de ser. E nesse caso, assim, sem mudar o foco, mas assim, trazendo um pouquinho para esse lado, né? Porque querendo ou não, é muito real isso hoje, infelizmente também. Sim. Isso pode ser por causa de influência, talvez, ou falta de influência positiva de pais, ou é uma questão caráter mesmo que vai acontecer com alguém? No seu ponto de vista, é claro, né? Um pensamento meu, assim, que até uma dúvida mesmo, que é bom. A gente, como pastor que atende, às vezes chega a mãe e fala, pastor, minha filha sempre foi da igreja e agora se rebelou, mas será que não teve uma influência? Eu não sei. No seu ponto de vista, isso tem uma influência negativa na infância, na criação? Ou por exemplo... É que dentro até da palavra fala, né, a questão do convívio com quem que tu estás andando, Sim. Né? Da onde está vindo os teus alimentos, porque assim como nós alimentamos o nosso físico se alimentando, Sim. Nós alimentamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, e da onde está vindo essas fontes? Quem são os nossos amigos? Quem estão do nosso lado? Né? Então há todo um meio ali que a gente está
recebendo muitas informações. E diariamente, na verdade. Diariamente. Né? E hoje eu acho que mais ainda pela rede social, pela comunicação hoje, no geral. Sim, né? Até hoje nós somos bombardeados, né, por tantas informações. Né? Então... E aí teve então, voltando agora para a vida pessoal, né, essa foi uma curiosidade à parte, né, de 20 anos então teve esse regresso na presença de Deus, no caso. Isso, aí retornei, daí eu lembro que a pastora Dionéia estava fazendo a virada ali, né, estávamos numa vigília. Vigília? Foi uma vigília. E no meio da oração a pastora Dionéia disse assim, você que parou com os estudos, volte e faça a tua faculdade. Eu, como assim? Ela fala no meio de uma oração, né? Ela tá ali orando e sabe aquele estralo assim de Deus. E é muito pessoal. Vida. Volte a estudar, né? Volte a estudar. E já tinha começado, então? Eu já tinha terminado o ensino médio, sim, né? Tinha a pretensão já tinha... Porque, na verdade, o que eu queria era a obra, o ministério pastoral, e era isso que me foco movia. Ali, vamos dizer. Foco. Então, por que eu vou estudar naquela época, né? Esse pensamento que alguns acabam ainda tendo, na verdade. Sim. E daí eu já fiz o vestibular, e na época eu estava em dúvida entre odonto e psico, né? E é totalmente diferente um do outro. Totalmente diferente. Daí... Pensando, analisando, eu pensei, né? Vou passar o dia inteiro, bom dia, abra sua boca. E eu, em vez de passar bom dia, abra sua boca, eu prefiro, né? Passar o bom dia e conversar, porque eu gosto de pessoas, né? Sim. Então, isso foi um fator ali bem decisivo na minha vida para a escolha. Entendi. Porque é fantástico, né? O ser humano, além dele ser único, Deus criou algo fantástico. É né? verdade, Único, né? Pessoal. Não né? é só uma mera criação, é algo muito pessoal de Deus, referente a cada um numa personalidade. E não existe no mundo alguém como eu, não existe no mundo alguém igual ao Senhor. Todos nós somos únicos, né? Que maravilha, né? Não, é um detalhe assim importante e isso se destacou. Se destacou dentro do meu coração. Não, já sei, vou fazer psicologia, né? Mas esse começou, simplesmente acabou o ano, já foi se ingressando? Sim, ali já fiz o vestibular e já entrei para a vida acadêmica, tudo em Santa Maria. A senhora é nascida em Santa Maria? Sim, nasci. Santa Mariense? Nasci em Santa Maria. Quer mandar um abraço pro povo de Santa Maria? Com certeza. Um beijo, um abraço, amo todos vocês. Sente saudade do povo? Com certeza. É sua vida, né? Essa base ali, né? Isso, e junto com a mesma coisa que o pastor trouxe, eu também iniciei meu ministério. Logo lá com 16 anos foi com o pastor Clairton, né? Também foi. Também foi, porque ele saiu de Bagé e foi para Santa Maria e lá... Já teve um conjunto um conjunto antecipado, na verdade, de quem foi pastorear. Sim, fiquei 8 anos, né? Recebendo um pastor, um grande homem de Deus, né? Que seriedade com a palavra, uma palavra diferenciada, né? E meu início ali foi com ele. E... ajudou com certeza, né? Porque teve a pastora Dionéia e depois... Depois a pastora Dionéia. A pastora Dionéia foi depois, é verdade. Foi, no caso, o próprio pastor Anderson, um período, né? Com ele eu fiz meu cursinho de obreira, né? Sim. E como que pode, né? Assim, como que pode o mover de Deus, né? Na vida de vocês. Isso é muito bonito. Aí veio a pastora Dionéia, veio esse desejo nas questões de psicologia, né? Que assim, no meu ponto de vista, tá? Algo pessoal tem que ser muito centrado, assim como a própria teologia, na verdade, sabia? Porque assim, eu não aconselho todos fazerem teologia, porque nem todos têm uma estrutura. Isso, pelo que eu já ouvi e vi. Assim como também não aconselho todos fazerem, mas existem aqueles que têm a necessidade, como a senhora fez, para poder ajudar tanto quanto a psicologia, quanto alguns fazem teologia sem distorcer, sem tirar a base bíblica, na verdade. Com certeza, até porque... Tem a parte negativa de alguns acabarem tirando um conceito ou uma instrução bíblica para seguir um pensamento e já é onde que se perde. Mas quando tem esse conjunto perfeito, com certeza. Esse deve ser apoiado. Por isso que é bom o jovem ele estar firmado com Deus e ter os seus princípios bem garantidos antes de entrar para a universidade, porque qualquer curso pode corromper uma pessoa. Para medicina, para química, né? Para qualquer curso que tu for, vai fazer direito, qualquer curso pode te corromper, pode ter distanciado dos caminhos do Senhor. E na psicologia foi uma experiência muito rica que eu
que eu tive, né? Porque a gente começa, até depois, se o senhor me permite dar alguns exemplos, assim, de temperamentos, né? Que hoje é muito estudado. Não tem na grade curricular da psicologia, mas hoje é muito estudiosos que falam sobre os temperamentos, e grandes homens de Deus tiveram os temperamentos totalmente diferentes. Mas o interessante de tudo isso é a maravilha como Deus age, e de um modo diferenciado com cada um deles, até inclusive a forma de chamado. Se o senhor avaliar, a forma que Deus chamou Moisés é totalmente diferente da forma que chamou, né, Paulo, é diferente da forma que chamou Pedro, é diferente da forma que chamou Abraão. Cada um. E nas suas individualidades, há muitos estudos hoje, né, que falam sobre temperamentos, e cada um deles mostra o temperamento de uma pessoa. Né? Moisés era um homem muito detalhista, um homem muito dedicado, ele era muito perfeccionista. Quem conseguiria escrever o livro de Levíticos com algo tão minucioso, detalhista, né? Um sanguíneo não conseguiria, um melancólico também não. Né? Só que qual é a questão? A questão é que quando Jesus chamou Pedro, o Pedro, ele é considerado um sanguíneo. E o que Jesus precisou para fazer? Isso na psicologia, esse termo? Isso, sanguíneo, são os 4 temperamentos. O que Jesus utilizou? Sanguíneo, ele é alto astral, ele precisa se deslumbrar em alguma coisa. E Jesus, o que ele fez? Pediu para Pedro, já tinha pescado, não tinha alcançado nada, e disse, vai Pedro. E sanguíneo tem uma facilidade muito grande de acreditar em qualquer coisa. Então, Pedro foi lá e pescou toda aquela quantidade de peixe, ou seja, Jesus moveu o coração dele de acordo com aquele temperamento. Vem, agora me segue. E ele foi. Meu pai. Já com Paulo foi diferente. Foi, verdade. Paulo, ele era muito... um homem muito com metas, Paulo, digamos que tinha um temperamento mais colérico. Ele tinha metas, objetivo, o principal dele era objetivo. Né? Todos os temperamentos, eles têm pontos negativos e pontos positivos. E o do Paulo, ele era muito, né? Ele precisava sempre, ele era um líder nato. Verdade. Né? Ele tinha toda essa capacidade, ele era um homem desafiador. E Jesus, sabendo disso, a forma que Jesus chama ele foi um modo também diferente, né? Totalmente diferente. Porque ele viu toda a capacidade cognitiva de Paulo e disse, esse é o homem que vai conseguir dar seguimento na minha missão. Pelo fato do temperamento dele, do jeito dele, daquela questão de não desistir. Tem eu posso ler aqui, tá em primeiro... Pelo amor de Deus, eu tô aprendendo bastante aqui. Tem que dar um culto pra ela, pastora. Pelo amor de Deus, se não deu, tem que dar logo. Já tem, né? Daqui a pouco é o maior da igreja? Não me responde. O colérico, né? Ele é prático, ele é determinado, ele é objetivo, ele é racional, ele é líder, ele é focado, ele vive com metas, disciplinado, organizado e tem uma motivação interna, né? Claro, tem um ponto negativo também disso tudo. Ele é impetuoso, se sobrecarrega, põe metas acima de pessoas, deixa pessoas para trás. Depois a gente vai ver um exemplozinho lá com o Marcos, que ele teve aquela questãozinha, né? E... um exemplo na Bíblia de Paulo que declara muito a questão da pessoa melancólica é 1 Coríntios 9:24, que diz assim, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. Olha o objetivo dele. O atleta precisa ser disciplinado, pois em todos os aspectos ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado, né? Ou seja, e depois lá no navio, quando ele era ainda prisioneiro. Né? Continua. Quando ele era prisioneiro lá naquela viagem, ele era prisioneiro e estava no navio. No navio. E ele tinha dito, né, que não era para fazer aquela viagem porque poderiam perecer. Ele avisou antes. Só que ele, como prisioneiro, obviamente, ninguém
olhar para ele. E o que acontece naquele navio? Começa a se perder muitas coisas e Deus fala para ele que ninguém iria se perder. E olha, a atitude audaciosa dele foi que quando ele se levanta, tá lá em Atos 27. Eu só não tenho... Quer abrir a Bíblia aqui? Não tem problema. Atos 27. A gente abre aqui. Capítulo 21. Atos 27... É o versículo 21, né? Isso, Atos 27, versículo 21. É assim mesmo, minha presença traz espanto, é normal. A gente confunde. Eu tô tentando tirar um pouco o foco dele, tá? Eu tô aprendendo bastante aqui, hein, minha equipe? Atos 27, versículo 21. 21. Deixa eu pegar aqui para eu estar chegando, tô chegando. Atos 27, versículo... Que interessante isso aqui. 21. Quer que eu leia? Pode ser. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles... Olha só, ele se põe em pé, ele era só apenas um prisioneiro, mas como ele tem a questão do líder nato, ele é prisioneiro, mas aonde eu for, eu preciso cumprir a minha meta, eu preciso cumprir meu objetivo. Eles têm que saber exatamente o que está acontecendo. Exatamente. E eu tenho que ficar de pé realmente chamando a atenção para si, né? Sim. E ele disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Olha só, que audácia. Imagina ele chegar a falar para todos aqueles que estavam lá, inclusive como comandante do navio, ele como prisioneiro. Eu disse que não era para vir. Quem tem essa coragem, essa audácia de falar com o líder? No caso, com o capitão do navio. O capitão que é o dono do navio, ele sendo prisioneiro. E assim evitariam este incômodo de perdição. Se me deram ouvido, aconteceu isso. Exatamente, né? Então, mas uma questão ali que fala, né, da questão do colérico, que às vezes ele coloca a meta acima de pessoas, é quando ele teve aquela questão com Barnabé, né? Quando eles tiveram conflitos ali, porque Barnabé queria levar Marcos, só que um tempo atrás Marcos não quis seguir viagem numa questão missionária, o Marcos desistiu, e aí o Barnabé quis trazer Marcos novamente, e Paulo disse, não, se ele for eu não vou. Foi aí que foram duas viagens missionárias, né? Ou seja, Marcos havia, no caso, né, abandonado. Então, ele disse assim, se o Marcos for, eu não vou, né? Só que, o que acontece? Depois a gente percebe, eu acho que está lá em Filipenses, que Sim. com o moldar do Senhor... porque o temperamento todos nós temos, porque Sim. é um aspecto da personalidade. Só que Jesus entra. E Jesus vai entrando na vida de Paulo, tanto que lá em Filipenses, no capítulo 4, ele já inicia, amados irmãos, né? Diferente do já houve ali uma grande diferença, né? Então, ele começa a mudar, né? Depois ele em 4:11 ele diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de vazio, com pouco ou muito. Então, ele ali houve uma transformação. Ele tem o temperamento, isso não tem como tirar. Mas houve, né, uma caminhada, um aperfeiçoamento com Jesus. O colérico, ele nos ensina a ser realizador, né? Ele tem um objetivo, ele vai chegar nele. Exatamente. Tanto que ele próprio diz, né? Sobre olhar, deixando as coisas que atrás ficam, olhando para o alvo. Focado, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele tem realmente um alvo e ele demonstra isso. Eu nunca parei para ele, lógico. Não tinha essa sensibilidade, um pouquinho da questão temperamental. Mas ele tem esse lado bem em várias passagens bíblicas, né? Sobre o foco, sobre avançar, sobre não retroceder, sobre não desistir, sobre combater o bom combate, ou seja, só tô morrendo porque eu acabei, senão não vou ficar mais. Exatamente. Cada um deles, né? Cada temperamento desses grandes homens de Deus nos traz muito entendimento para colocar em prática. E é interessante que quando Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Paulo, né? Foi apenas um capítulo, às vezes até em uma frase. Já quando chamou o melancólico Moisés, foi 4 páginas. Porque, né? O melancólico, ele é muito detalhista, ele processa demais. Tereza, enquanto tá falando assim, eu fico tentando entender. Quem nós somos? Já, assim, a sua percepção externa, consegue olhar assim para um pastor e dar uma noção? Não funciona assim. Não dá para dar umas estrelinhas assim? Olha, já que, vamos falar de alguém que não está ao vivo, por exemplo, o seu esposo.
Ele já sabe, né? Então, se ele já sabe, ele não vai se sentir afligido. Que seria assim, julgando, assim, olhando. Eu estou olhando o tempo também para não me estourar aqui na primeira parte. Mas olhando assim para ele, desses 4 temperamentos. Depois a gente vai falar de outros personagens bíblicos, mas vamos. Eu não sei se ele permite, né? Permite? Ah, ele permitiu, tá ok, ó, liberado. Depois a gente faz assinar também, se for preciso, né? Ele tem um temperamento melancólico, ele é muito detalhista, perfeccionista, gosta de tudo organizado, né? Só que quando Deus chama Moisés, que também nos ensina muito, aparentemente tem um temperamento... Agora eu entendi porque ele falou, tive que ir pro monte orar à madrugada. Não, é certeza, porque eu não posso errar uma vírgula. Exatamente, né? É mais ou menos isso. Ó, arrepiando aqui. Deus precisou de 4 páginas para conquistar o coração legal, do melancólico. Viu que não foi fácil a questão da conversão dele. Quando o próprio pastor, hoje se um pastor chega, se a pastora Dinete tivesse me chamado assim... Tereza, vamos fazer a obra? Vamos, nem vou estudar mais. Quando o pastor chamou ele, orar. Eu vou falar com Deus. Como assim? O pastor tá ali chamando? Né? Ele olhou, não, eu vou falar com Deus primeiro. Só que ele vai pro monte, ficou todo o tempo orando. Né? Nem tinha me ligado nisso, foi agora aqui, foi o insight. Viu? Mas por isso que Graça Cast, que eu percebo muitas questões no dia a dia, né? Que legal. Falar um pouquinho de Moisés, porque é muito bonita a história de Moisés, sim, né? Deus, ele teve todo um cuidado para chamar Moisés de longe. E olha, ele demorou para aceitar. Anos, né? Porque tem 40 anos do Egito, 40 anos para aparecer a sarça. Exatamente. É muito tempo. E quem é que tem paciência para ficar 40 anos no deserto? Quem é que tem paciência para construir um tabernáculo daquela forma? Nenhum dos outros temperamentos minuciosos, teria, né? Detalhes pequenos, né? É muito gostoso de aprender isso. Exatamente. Então, o melancólico Moisés, Deus sabia da capacidade intelectual, cognitiva dele e pediu detalhadamente, porque Deus, ele é muito perfeito. Quando a gente começa a ler a Bíblia, Levítico, olha o detalhe. Não é assim faz uma porta. É uma porta assim, coloca na direita, no norte, no sul, então só o melancólico para conseguir... Será que o Noé acha que se encaixaria nisso? 120 anos construindo uma arca? Olha só, 120 anos. Porque detalhe também não faltou ali, né? Detalhe, vou começar a fazer essa busca a partir de agora. Porque assim, são muitas coisas que a gente são muitos detalhes, né, que outros temperamentos não têm. Cada um tem os seus pontos positivos e cada um tem os seus pontos negativos. Também tem os pontos negativos, né, Uma pessoa bipolar, ela teria 2 tipos de temperamentos, assim... Não sei, é que eu sou curioso, eu começo a perguntar. Por exemplo, uma pessoa bipolar, ela pode ser melancólica e o do sangue, como chama? Sanguíneo. Sanguíneo junto? Não sei, é bipolar? Depende, porque como eu falei, cada pessoa ela é única, daí tem que perceber quem é esse bipolar. É o dia a dia, porque hoje em dia, por exemplo, um exemplo, né? Eu tenho 5 pessoas bipolar, mas cada uma tem o seu temperamento. Eu não posso dizer que todos os bipolar têm o mesmo temperamento, porque o temperamento é muito único do aspecto da personalidade da pessoa. Né? É muito pessoal, né? É muito pessoal. Bater martelo nenhum. Interessante. E então, ali Deus começa a chamar detalhadamente, aí Moisés começa a dizer, mas eu não posso, eu não tenho condições, porque eu não sei falar, porque isso, porque aquilo. Demorou muito tempo, mas quando se fez perfeitamente, né? Claro que teve os seus erros, teve as suas questões. Não tinha outro melhor para o momento, né? Era ele mesmo, tinha que ser. Exatamente, porque Deus, ele nos conhece, ele nos fez único, ele sabe, por exemplo, o pastor Victor, né? Ele tem aquela ideia, eu sei o que ele é capaz, eu sei o que tem naquela mente, naquele subconsciente, eu conheço, eu fiz, e eu sei para que ele está preparado, o que ele pode fazer, até onde ele pode chegar. Né? Tem pessoas que nunca vai chegar onde o Senhor chegou. Por quê? Não porque o Senhor é melhor, mas porque Deus percebe algo dentro do Senhor. Né? A mesma coisa que eu, a mesma coisa. É por isso que quando a pessoa diz assim, eu quero ser que nem por exemplo, a pastora Licene, né? Chega, eu vejo a pastora Licene lá, fazendo aqueles programas, nossa, eu quero ser a pastora Licene. Não tem como. Eu vou ser a segunda sempre. Eu preciso ser única. Eu preciso fazer a sua essência, a sua personalidade. Seria mais essência, né? Mesmo, As minhas colegas aí que estão assistindo, as psicólogas aí, cada uma tem um jeito diferente.
cada uma vai atuar de alguma forma. É por isso que tem várias abordagens também. Hoje em dia, a gente tem várias abordagens na psicologia. Hoje, a psicologia está inserida em todos os locais. Hoje, pode ser psicóloga hospitalar, pode ser do Exército, pode ser da Marinha, pode ser na empresa. A psicologia, ela está em vários lugares, né? E além de estar em vários lugares, ela tem várias abordagens. Tem psicanálise, tem Gestalt, tem a terapia cognitiva comportamental, tem a TCC, né? Por isso que às vezes as pessoas, eu fui na psicóloga, pra mim não deu certo. Daí tu pergunta, quanto tempo tu ficou com o psicólogo? Quanto tempo de terapia que tu tá dizendo que não fez nada pra ti, não valeu a pena? Eu fui 1 ou 2 vezes. Como assim? Psicólogo não é evidente, não. As pessoas têm aquela ideia, eu vou lá, o psicólogo vai me olhar, vai me dizer tudo que eu sou, nunca mais vou precisar ir. Não é assim. Tem todo um trabalhar. Tem contato, né? Contínuo, na verdade. Tem contínuo. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber onde é que estão os conflitos. Eu preciso... Né? O tempo já foi. O primeiro. Calma aí. Mas é bom parar assim, porque dá vontade, o pessoal não sai, não. Vamos voltar rapidinho. Fica ligado aqui na Pampa, 3 minutinhos. YouTube é bate e volta, tá? Rapidinho. Segundo bloco daqui a pouco. Pessoal, voltando agora então, o segundo bloco do GraçaCast, eu vou falar bem pouquinho o segundo bloco, eu quero já continuar a conversa rapidinho com a nossa irmã Tereza Barcelos Vaz, ela que é esposa do nosso pastor Anderson Vaz, e está aqui também dando uma grande aula para nós aqui, ensinamento daquilo que ela recebe de Deus e do entendimento dela como psicóloga, e tá muito especial. E mais uma vez, irmã Tereza, obrigado. Tá? Obrigado por estar aqui e poder dividir um pouquinho daquilo que adquiriu, do que tem adquirido, podendo passar um pouquinho do conhecimento. E o dia a dia, acredito eu, que a gente com Deus faz isso também, né? Observar. Eu acredito, a senhora é bastante observadora, não é? É impossível não ser, eu acho. Mas eu acho que é bastante, né? Melancólico ainda consegue ser mais ainda. Consegue ser mais? A senhora se auto-intitula, no bom sentido, não sei se auto-intitula, pela psicologia como? Digamos que o meu temperamento já é como é que eu posso dizer? Fala, baixa a duplicidade aí, vai. Eu sou um pouquinho fleumática, um pouquinho sanguínea. Andam juntos assim. Então, os dois juntos. Então tem essa possibilidade de ser os dois juntos. Tem essa possibilidade, mas sempre um vai chamar mais um vai ser o destaque, na verdade. Vai ser o destaque. Mas lembrando que isso é só um aspecto da personalidade. Eu não tenho como dizer, tu é isso, 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 isso. Só um minutinho. A pessoa, de repente, ela já conseguiu se conhecer, ela já conseguiu saber quais são as suas fraquezas e ela pode trabalhar nessas fraquezas. Entendi. Né? Então, eu não posso se intitular, assim, tem que ter um pouco de cuidado com aquela questão, o profissional chega e diz assim, tu é isso, 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 só um pouquinho. Eu preciso te conhecer, eu preciso fazer uma análise, você precisa, e depois partindo de várias coisas que você me traz, que eu posso te dizer... De poder dar um diagnóstico, vamos supor. Real. Né? Tu é isso, então tu faz isso, isso, isso. Por exemplo, né? Nós temos todas as personalidades ali. O Paulo mudou. Ele tem um temperamento dele, só que depois a gente vê que ele muda, porque ele manda chamar Marcos. Então, aquela questão que ele tinha com Marcos, depois de um tempo ali, acho que ele estava preso, né, amor? Ele estava preso e ele manda chamar Marcos. Então, houve ali aquela questão. A gente pode ver que um colérico, ele coloca as metas acima das pessoas. Só que à medida que Paulo iria conhecendo mais, fazendo mais, houve uma transformação ali e ele manda chamar Marcos. E depois ele diz, amados irmãos, um colérico, né? Lapidado por Jesus, né? Que era impulsivo. Né? Tinha todos ali essa questão de tu falar não vai, agora impossível na decisão. E agora chama ele. Então todo o nosso temperamento tem um trabalhar. Tu pode trabalhar naquelas questões, né? E se aprimorar nelas. Todos os temperamentos, né? A gente pode... Quando se conhece, tu acaba se cuidando. Por exemplo, é que nem uma restrição da alimentação. Eu não posso comer, por exemplo, não posso comer carne porque vai me fazer mal. Né? Eu tenho esse conhecimento, é a mesma coisa da minha personalidade.
né? A mesma coisa das minhas emoções. Depois, se eu permitir, a gente pode falar um pouquinho. Eu sei que eu vou sentir isso, então eu não vou fazer isso, isso e isso. Eu me conheço. Tem esse lado nessa questão de eu evito essa situação porque eu sei que eu vou sentir isso. Exatamente. Que é parte de mim, igual o alimento. Eu sou o exemplo disso, de alimentação, né? Eu e minha esposa. Todo mundo na verdade. Mas quando você descobre que aquilo lhe faz mal, você corta da sua vida indiretamente, ou diretamente no meu caso. Porque eu sei que vai me fazer mal. Isso Exatamente. Vale para emoção também. Isso vale para as emoções, porque as pessoas se confundem. Depois, se eu deixar eu explicar, eu explico sobre emoção, sentimento, pensamento e comportamento, né? Mas ali terminando... Eu tinha que marcar uns 3 blocos com ela aqui, gente. 4 blocos. Terminando ali para falar dos 4, né? Vamos falar um pouquinho sobre o fleumático, né? Que é o quarto esse. É o quarto, né? Que a gente... partindo ali da leitura bíblica, a gente começa a perceber os pontos positivos, né? E também os negativos. O fleumático seria ali o Abraão, né? Ele é bem-humorado, tranquilo, passivo, pacificador, calmo, não critica os outros, não compra briga, ele é um conselheiro compreensivo, um bom ouvinte, responsável, observador, tem autocontrole, não se precipita, líder nato, diferente do colérico, pois o colérico ele se prontifica. O fleumático, ele se poupa, ele economiza energia, ele evita o conflito de qualquer forma e não gosta de contenda, mas ele é leal e fiel às amizades. A gente pode ver, né, os exemplos de Abraão, né? Quando Deus pega e fala, sai da tua casa e da tua parentela, ou significa, provavelmente ele estava morando lá, acomodado, tranquilo na dele, e Deus, ele faz aquele sai. Faz sentido, e não faria sentido Deus não falar dessa forma se ele não fosse assim. Exatamente, acomodado, família, vou ficar aqui, deixa tranquilo, não quero... Deixa quieto no meu canto. Sai da tua casa, sai da tua parentela. Deixa quieto aqui, fica quietinho. Né? E uma coisa, né, ele Legal. Não sabe dizer não, e provavelmente Ló deveria ter insistido para ir com ele, né? Então ele leva Ló junto, né, porque ele não sabe... Desculpa tanto, Abraão, a gente... Porque ele vai evitar a fadiga, né? Não vamos evitar a fadiga. Vai, quer ir? Vai, para. Né? Vai, eu vou pagar o preço só porque você quer ir, né? Só para não falar não pro homem. Né? Então, e na hora de escolher, quando dá os conflitos ali entre os pastores, né? Ló, ele não gosta, ele é pacato, ele é tranquilão. Eu não quero briga, então faz o seguinte, Ló, escolhe um lado que depois o outro, eu vou pro outro. Ou seja, ele não quer briga com ninguém, né? Ele é tranquilo. Aí Ló escolhe só depois, então ele parte para outro lado, né? Interessante. Depois teve uma questão lá do Egito, né? A mente, ó, tá, explodindo. Lá a questão lá do Egito, né? Que ele sabia que se ele dissesse que ia ser casado, ele poderia ser morto, porque a esposa dele era uma bela esposa, enfim. O que ele vai dizer para a esposa? Eu não quero conflito, não quero briga. Vai e diz que tu é minha irmã, né? E depois, por quê? Porque ele quer evitar conflito. Né? Ele era aquele fleumático. Não tinha um princípio mal, tanto que Deus não olha para ele dessa forma. Exatamente. Né? Deus conhece ele. E foi um grande homem, né? O pai da fé, conhecido por todos os historiadores bíblicos, por nós como pastores, né? Exatamente. Ele que deu o primeiro passo de fé, mesmo sendo, né, tão tranquilo. Não me tire daqui, mas eu vou para onde for necessário. Exata. Obediência. Todos eles, um ponto crucial foi obediência. E todos os temperamentos de todos esses grandes homens de Deus, né? São fantástico, né? A gente começa a avaliar ali, é fantástico, né? E a forma, assim, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele respeita o nosso temperamento. Ele não derrubou Moisés do cavalo e disse, vamos, me segue. Né? Ele sabia como concentrar o pedido, ele sabia que Moisés precisaria de um tempo para processar. Porque Moisés era melancólico, ele precisa processar tudo, tudo precisa estar alinhado, muito detalhista, ele precisa pensar nele. Tá, e aí Deus mostrou tudo para ele, né? E ele, tá, mas e daí, o que eu vou falar? Ele precisa ter noção de tudo que vai acontecer, né? E só depois ele vai. Mas quando ele vai, ele faz o trabalho dele, né? Então, o mais fantástico de tudo isso é que Deus respeita o nosso temperamento, né? Deus, ele não entra... Deus sabia que com Moisés não podia lubridiar, ou seja, se ele fizesse o que fizesse com Pedro, Moisés nunca iria ir. Sim. Deus deu passo a passo, detalhista para Moisés, porque Deus sabia exatamente o temperamento dele. O Pedro é só alegria, né? Então, vou fazer isso e já chamou. E Paulo derrubou do cavalo, ó. Daqui 3 dias, ou seja, precisa de meta.
Daqui 3 dias eu vou te dar, vai para Damasco, não lembro agora. Foi a rua Daqui direita. 3 dias eu vou te dar. Ou seja, precisa de meta. E o colérico... até do homem que ia lá fazer oração por ele. Daqui 3 dias uma pessoa vai te procurar tal. Se fosse qualquer um enviado por Deus, talvez ele ia, não, quem que é você? Exatamente. Só que como o colérico tem objetivo, tem meta, ele já... Deu até nome. Deu até hora, dependendo, deve ter horário, né? Também vai ser às 3 da tarde, sabe disso. Chegou 3 e 1, não é você não. Exatamente. Ou chegou 2h59, não é você. É 3 horas, espera 3 horas, tá vindo aí. É fantástico. E a questão, né? Jesus também, ele tem um olhar, assim, muito especial para nós, né? Ele nos ensina que nós podemos mudar, nós podemos nos transformar, né? Quando ele diz ali, uma palavra até que me chamou a atenção, que ontem eu estava meditando, é 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Então é necessário nós se cuidar, nós se avaliar. E uma palavra que o Senhor falou, eu já li muitas vezes Eclesiastes e Provérbios. Eu gosto desses 2 livros, gosto de todos. Mas li bastante Eclesiastes e Provérbios. E eu lembro que o Senhor falou num dos cultos, foi na Congresso Águia, Eclesiastes 2,14, os olhos dos sábios estão na sua cabeça. E aquilo me chamou a atenção, olha só, os olhos dos sábios estão na sua cabeça. Hoje em dia, né, a gente está vendo, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o país, em 2019, foi provado que nós somos o país mais ansioso do mundo. Do mundo todo em 2019, né? Então, por que nós estamos assim? Né? Porque é muito bombardeio. E aí eu pergunto, quais têm sido os nossos alimentos para os nossos cérebros? Aonde nosso olhar está repousando? Né? O que eu tenho assistido? Porque tudo me alimenta. Eu dei um exemplo, né, da diferença, né, da galinha e da águia. Sim. A diferença, a águia, ela não come qualquer coisa, a águia, ela fica no alto e ela só pega a presa quando ela sabe, ela tem certeza, ela pega alimento bom e come. A galinha, qualquer coisa que tu joga pra ela come. Ela come. E a mesma coisa, hoje a internet tá aí. E o que eu tenho me alimentado o meu cérebro, né? O que eu alimento ele? Né? Tô olhando ali um monte de coisa, um monte de informação e tá vindo tudo para dentro. Eu tô me alimentando. Desde a hora que o Senhor acordou até agora, e eu também, nós estamos nos alimentando. Sim. A nossa mente está se alimentando, não para. Né? Que é uma coisa gostosa, que é uma coisa boa. Por isso que é bom estar na igreja. Porque a gente se alimenta de algo bom. A gente é transformado, né, pela palavra e a gente alimenta o nosso cérebro. Né? Isso é fantástico. Né? Duvido alguém sair da igreja triste, sem perspectiva, né? O culto vem a presença de Deus, é para levantar, para mover, para fazer diferença, né? Então é uma vez. Pensando nessa questão, né, de os olhos realmente estão na nossa cabeça, acho que faz alusão um pouquinho ao que Paulo disse, dizendo que por isso que então nós temos a mente de Cristo, né? Porque olhando para essa questão de ele ser de um jeito e com o tempo ele ser aperfeiçoado, eu creio que uma das respostas é essa, né? É adquirir, então, uma mentalidade de Cristo, que faz com que a gente aceite o que antes a gente rejeitava. Ele faz a citação ao Coríntios, se não me engano, sobre nós termos esta mente. Então, envolve muito mesmo, né? Que, na verdade, é a alma de Cristo. Né? Então, ele podia ser quem ele fosse, mas Cristo foi tão poderoso dentro dele que fez ele pensar, independente das suas emoções ou quem ele era, conforme Cristo pensa. Exatamente. E é essa que é o moldar, né, do antes e depois de um homem, o moldar o caráter de uma pessoa que muitos julgavam, isso nunca vai ter jeito e agora vai ter jeito. Né, alguém que era impossível a ponto de xingar alguém, agora ele deixou de ser para poder estender as mãos a alguém. É só realmente quem tem esse contato. Então, ligando tudo, na verdade, né, independente, cada um na sua personalidade, eu creio que essa mente de Cristo aí é tão real, real ela é, nós cremos nisso, mas assim, para quem está em casa, que é a possibilidade de termos um pingo do que seja, ou até um grande conceito de termos a própria mente de Deus dentro da gente, do que ele quer da gente, mas ele também de como ele quer que a gente age. Porque aí, pela situação de Paulo, né? Ele mudou o seu jeito de agir. Mudou. E foi ele que mudou ou foi Deus que mudou nele?
Tem toda uma questão aí pra gente, e é gostoso de pensar isso. Sim, né? todos eles mudaram, né? Pedro ali também mudou. Se a gente for perceber ali... Do outro são duas versões bem diferentes uma da outra. Sim, daí depois acontece aquele milagre lá da Dorca, eu acho que foi, né? Ele simplesmente não queria mais aquela vislumbre, ele mandou todo mundo sair, foi lá e orou e ela ressuscitou, né? Então ali mudou ali. Então todos eles, né, têm as suas questões e têm as suas mudanças. Particulares, né, pessoais. Né? E assim, num conceito geral de se analisar, né, que são esses quatro temperamentos. Esses 4 temperamentos, assim, uma forma de se analisar. Lendo a Bíblia, a gente já falou de alguns, né? Por exemplo, Paulo, Moisés, né, o Pedro. Mas, por exemplo, pensando assim rápido em João. João é aquele discípulo que é amável, aquele discípulo que é mais atencioso, mas teve um período dele que ele pediu fogo do céu para queimar. Olhando assim, dá para se julgar um discípulo numa questão dessa só de leitura? Ou é difícil de a gente bater? Porque isso aí dá para entender que é um estudo, né? É um estudo para chegar num objetivo assim. Mas dá pra gente quase acertar ou chegar perto de algum temperamento? Eu acredito que sim, mas... sempre tem, mas ainda não me detive ainda nessas questões. Mas queria falar um pouquinho sobre, se o senhor permitir, sobre emoção, sim, né? Sim. Nós temos 10 minutinhos, exato, dá tempo de falar. Cuidar do nosso cérebro, né? Cuidar do que nós estamos repousando, que alimentos nós estamos dando para o cérebro. A questão também da emoção, né? Que as pessoas estão me assistindo e pensam assim, eu me converti, mas por que eu sinto emoções? As emoções, elas são, digamos assim, fisiológica. A emoção, ela precisa vir. Por um exemplo, assim, se alguém chegar hoje e me ofender, a ira, ela vai vir. A raiva, ela vai vir. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pensar, né? Sim. Né? A partir dos meus pensamentos, eu vou sentir e eu vou gerar um comportamento. Né? Então as pessoas, quem se converte não sente mais emoção. Como assim? Sente sim. A gente é um ser humano. Claro, a gente vai sentir a gente é um ser humano, né? Então nós sentimos raiva, sentimos medo, mas o que nós vamos fazer com as nossas emoções que dão uma diferença? Porque quando a gente conhece, né, a palavra, nós temos esse entendimento, o nosso comportamento vai ser diferente. A emoção a gente tinha antes de conhecer Jesus, quando a gente conhece Jesus, continuamos com as mesmas emoções. Sim. Deus não faz lá, só um minutinho agora, tu vai ser um robô, tu não vai sentir mais nada. Pode vir, imagina uma pessoa, né, me ofender e eu ficar, beleza, ok. Não, tranquilo, né? Então, antes de eu me conhecer, eu possuo as mesmas emoções, as emoções básicas, né, segundo o neurocientista Damásio, que fala sobre raiva, alegria, medo e tristeza. Então, eu me converti, as emoções estão dentro do ser humano, se convertendo ou não, mas as minhas atitudes referentes a essas emoções que precisam ser mudadas, que precisam ser lapidadas dentro de mim mesmo. Porque, por exemplo, hoje, se vem alguém... No passado, se viesse alguém me ofender, eu iria reagir de outra forma. Mas hoje, como cristã, vai vir, eu vou sentir a emoção, né? Seja ela a raiva ali no início, uma ira. Só que daí, partindo disso, eu vou pensar, mas só alguém ferido fere. Aí eu começo a pensar, essa pessoa não tá bem, né? Hoje eu sou uma pessoa... Sou de Jesus, eu me converti, eu conheço o poder de Deus, então eu não vou retribuir da mesma moeda. E a partir desses pensamentos, que às vezes pode demorar segundos ali naquela reação, alguém me ofende, e eu começo a pensar, analisar toda a bagagem que eu tenho espiritual, né? Ou, às vezes está no início ali, não, só um minutinho, eu conheci Jesus, a presença de Deus, ela é fascinante na minha vida, não quero perder ela. Aí meu comportamento vai ser outro.
né? Que interessante. Então é o que verdade, que tudo se faz novo na verdade. A gente já sabe nessa questão que é o espírito, que é o nosso verdadeiro eu, mas a alma realmente não se faz nova. Ela é a mesma, ou seja, o nosso intelecto, as emoções mantêm-se, né? As emoções mantêm. Eu era uma pessoa explosiva. Por que às vezes eu tenho esse impulso? Porque você é a mesma pessoa. Você nasceu de novo no espírito. Você está em Cristo. E por estar em Cristo, antes de tomar a decisão, você vai pensar em Cristo, o que Cristo faria? Palavra, revelação, entendimento, o Espírito Santo, claro, que envolve mais, aprofunda. Então, é essa divisão, né, que faz a diferença. Essa divisão. E saber se conhecer, né? Não há nada melhor, como o senhor falou. O senhor conhece o seu corpo, o senhor sabe o que é bom, o que o senhor pode, o que o senhor não pode comer. E a mesma coisa com a questão emocional. Eu sei o que me faz bem, né? E eu sei também o que me faz mal. E como é que eu vou lidar com isso, né? Então, eu preciso me conhecer, né? E é interessante que o nosso pensar sobre essas emoções, esses estímulos de fora que nos causam certas emoções, seja ela raiva, tristeza, enfim, elas vêm com, digamos assim, vêm para algo nos moldar. Né? Eu recebo aquele estímulo de fora e agora vai ser diferente através dos meus comportamentos, né? Meus sentimentos. E é muito bom a gente cuidar literalmente do que os nossos pensamentos, né? Ter a ciência, assim, a gente dominar. Tem um livro que está na Graça Music que fala do poder da mente, se eu não me engano. É Graça Editorial. Isso. Graça Editorial. É tudo graça. É tudo graça. Graça Editorial é o poder da mente da Joyce Meyer. Não é isso? Eu acho que... Se é o poder da mente, é a Joyce Meyer, né? É o campo de batalha da mente. É o da dela, verdade. Né? O poder da mente eu não. Então, como eu estava... já falei sobre, né? O corpo e a mente, elas têm que andar juntos. Sim. Não tem como o teu corpo estar bem... né, e a tua mente está abalada. Ou a tua mente está abalada, enfim, o vice-versa, né? Os dois têm que andar. Se um não está bem, o outro vai sentir. Vai sentir. E a gente tem que preservar os dois. Assim como você procura lá o médico para fazer check-up, para cuidar da saúde, procura um nutricionista. Por que não procurar um psicólogo? Olha, eu tô com uma ansiedade, deixar bem claro que a ansiedade ela tem a normal e tem a patológica, né? A normal, sentir, todo mundo tem. Tem a ansiedade, só que eu tenho que perceber se aquela ansiedade não tá me fazendo mal. Então, por que não procurar um profissional? Né? Por que não cuidar dessa parte? Cuida de todo o corpo, faz check-up de todo o corpo, mas na hora do psicólogo, não. É que nem às vezes, né, quando o médico, a pessoa está sentindo muitas dores, enfim, aí procura um médico. Aí o médico chega e diz, teu problema é emocional, procura um psicólogo. Aí chega em casa, emocional? Não dá bola para isso. Como assim não vai dar bola para isso? Depois vem uma depressão, depois vem algo mais, um transtorno mais severo, mais profundo, né? Então, a gente tem que cuidar do todo, do corpo, né? Corpo todo. Com certeza. E o nosso tempo já está indo, mas não queria deixar de falar da oportunidade de alguém quiser conhecer o seu trabalho. Sim, eu estou atendendo hoje em todo o país. Eu atendo no online, né? A minha clínica é online, então ali eu tenho plataforma. Se a pessoa tem alguma, a gente pode, né? Já estou atendendo. Já está aberto o atendimento. Já está aberto. Então, rede social, telefone, fica à vontade, pode falar. Me procurar ali no @psicóloga Barcelos Vaz, né? No Instagram, ou pelo meu telefone 55991988348. Tá, repete o telefone que eu sempre dou quem está em casa para firmar. Vai aparecer embaixo depois aqui na edição, mas... O telefone é 5591988348. Tá bom, e aí é fácil, entrou em contato, só marcar, agendar, via data, disponibilidade. Isto. Tudo que tem acesso na hora da conversa ali, da consulta no caso, né? Sim. E olha, bênção de Deus, viu, irmã Tereza? Agradeço de novo, mais uma vez.
a sua presença, um pouquinho do que pôde passar, porque o tempo é curto, né, que a gente tem, mas não vai faltar oportunidade para a gente ampliar isso e conhecer mais ainda. E você de casa que está acompanhando, né, você vê quanto que o GraçaCast está trazendo entendimento. Nós lembrando que estamos aqui na Igreja da Graça, na nossa sede estadual, todos os dias, na Avenida Júlio de Castilhos 492. Você pode fazer parte dessa grande família, temos as programações que dão sequências, que antecedem, e a obra do Senhor sendo feita. E hoje é mais um dia do GraçaCast chegando na sua casa. E outros que estão nos acompanhando no canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial, é só se inscrever, deixar o like, por gentileza. Quanto mais like, mais se propaga o vídeo, mais outras pessoas são alcançadas. E quem é novo inscrito, aciona o sino, que todos os dias que tem aí o sininho do YouTube, às 22 no YouTube tem o GraçaCast de segunda a sexta-feira, e na TV Pampa aqui no Rio Grande do Sul, na parte da manhã das 7h30 às 8h30. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe bastante tu e tua casa. Amém. O seu trabalho e todo o seu ministério em nome de Jesus. Amém. E a todos de casa, estamos aí para finalizar. Aquele abraço forte, né? E continue firmes conosco. E tem mais aí o próximo GraçaCast, fica ligado, que vai ser um testemunho também muito importante e impactante na vida de vocês. Um abraço, Deus abençoe, em nome do nosso Salvador Jesus.